Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: enquanto Jonas estiver no barco, a tempestade não vai passar. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais um dia, pelo alimento, pelas vestes, pelo banho. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos, nós Te amamos, pois somente Tu, ó Pai, é o nosso Deus. Se você não tem o hábito de frequentar a igreja ou ler a Bíblia, talvez essa frase ela vai soar um pouco tanto estranha, mas eu gostaria de fazer um convite a você. O livro de Jonas, ele é bem pequenininho, tem 4 capítulos, extremamente rápido, não tem palavras difíceis. Eu gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia e ler, para que você pelo menos pudesse deixar o Senhor conversar um pouquinho com você. E nesse livro, apesar dele pequeno, ele tem diversas revelações sobre como Deus age. Jonas, ele era um profeta. Enquanto profeta, qual era o papel dele? Entregar mensagens ao povo, dar alertas da parte de Deus, dar recados. Só que o que aconteceu? Existia uma cidade que chamava Nínive, e essa cidade ela estava em pecado. E Deus, olhando tudo que estava acontecendo dentro dela, foi atrás de Jonas e disse: olha, Jonas, eu preciso que você vá para Nínive entregar um recado para mim lá, para que eles possam se arrepender e que possam mudar essas coisas. Jonas, ele, ao invés de obediência, ele quis ser o cara que questiona e que julga. Quis dizer para Deus o que Deus deveria fazer. Então, já que Deus não ia fazer o que Jonas queria com Nínive, Jonas queria que destruísse a cidade, ele simplesmente falou assim: bom, Deus mandou eu ir para Nínive, eu vou fazer diferente. Ele foi lá, comprou uma passagem de um barco para a direção oposta. E aí você imagina, existia um barco que Jonas estava de carona dentro daquele barco e de repente veio uma tempestade muito forte. E Jonas, adivinha o que ele fez? Enquanto estava todo mundo lá desesperado, orando para cada um para o seu Deus, né? Porque eles não acreditavam no nosso Deus. E Jonas, ele simplesmente desceu pro porão do barco, se enfiou num lugar e ficou dormindo lá. Um sono muito profundo, nem aí pro que estava acontecendo lá fora. Enquanto isso, a tribulação do barco começou a jogar todas as coisas que tinham dentro do barco no meio do mar, para ver se aliviando o peso adiantava alguma coisa. E Jonas continuava dormindo lá embaixo. Até que o capitão do barco começou a falar: ó, vamos tentar ver o que está acontecendo aí. Aí desceram lá no porão e acharam o Jonas. Acordaram o Jonas, falaram: e aí, Jonas, você orou pro seu Deus? Você pediu para parar? E aí vai ser onde o nosso versículo de hoje ele começa. Lá em 1 Jonas 11, versículo de 11 a 13. A palavra, ela diz assim: a tempestade piorava cada vez mais, de modo que os marinheiros perguntaram a Jonas: que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Jonas respondeu: vocês me peguem e joguem no mar, que ele ficará calmo, pois eu sei que foi por minha culpa que esta terrível tempestade caiu sobre vocês. Em vez de fazerem isso, os marinheiros começaram a remar com toda a força, tentando levar o navio para a praia. Porém não conseguiam nada porque a tempestade piorava ainda mais. Só um entendimento um pouquinho antes aqui, que quando o capitão do barco acordou Jonas, ele perguntou para ele da onde que ele era, que Deus que ele acreditava, e ele revelou para ele dizendo: olha, tudo que está acontecendo aqui é por culpa minha, eu sou hebreu e Deus ele tinha me pedido uma coisa e eu não fiz, então tudo que está aqui é responsabilidade minha. E aí o que ele disse: olha, se vocês quiserem que essa tempestade pare, vocês vão ter que me jogar no mar. Só que você nota aqui embaixo o que foi feito, o que Jonas disse ou o que eles achavam que deveriam fazer de novo. Não, eles tentaram remar com mais força e o problema ficou ainda pior.
O que nós conseguimos aprender nessas passagens que estão se sucedendo aqui? A primeira coisa é que, às vezes, o problema só vai ser resolvido do jeito que Deus quer. Não vai ter uma segunda resolução. E para resolver aquele problema, Jonas tinha que sair do barco. Tentaram remar, tentaram jogar carga, eles poderiam sacrificar o barco inteiro, que não iria adiantar. E se eu te perguntasse na sua vida hoje, o que você sabe que Deus pediu para você tirar? O que você sabe que aquilo é a ruína da tua vida, que aquilo vai afundar o teu barco? O que seria essa carga que você já jogou fora? O que você já perdeu da sua vida tentando solucionar algum problema e aquilo simplesmente não deu certo? Percebe que nem sempre a solução vai ser naquilo que a gente acha. Por mais que eles fossem marinheiros experientes, por mais que eles tentaram de todas as formas que fossem possíveis, por mais que eles tivessem orado, por mais que eles tivessem clamado, nada daquilo resolveu. Porque às vezes Deus está esperando que algo aconteça e depende de nós. E é uma atitude, não é mais uma oração, não é mais nada, não é mais continuar naquele lugar, não é mais aceitar aquilo que você sabe que é errado, não é mais nada daquilo. É uma atitude. E às vezes Deus tem pedido as coisas e a gente simplesmente tenta fazer como eles, achar um meio termo. Ah não, mas eu acho que se eu remar mais forte vai dar certo, eu não preciso fazer o que Deus fala. Não, eu acho que se eu fizer desse jeito vai dar certo. E você ainda continua insistindo na própria arrogância, achando que do seu jeito ainda vai dar certo, que do seu jeito ainda vai funcionar. Vai chegar uma hora que esse barco ele vai afundar e não vai ter mais o que fazer. Para a tempestade acalmar, é preciso tirar Jonas. E aí quando eles viram que depois de tudo que eles tinham feito, nada daquilo adiantou, a palavra ela continua dizendo assim, lá em Jonas 1, versículo 15 e 16. Então oraram bem alto assim, ó Senhor Deus, não nos castigueis com a morte, por tirarmos a vida deste homem, pois é tu, Senhor, quem está fazendo isso, e o que está acontecendo é da tua vontade. Em seguida os marinheiros pegaram Jonas e o jogaram no mar, e logo o mar se acalmou. Aqui a gente nota a primeira coisa, que antes eles não tinham jogado Jonas no mar porque eles estavam com medo de ficar com a culpa sobre a morte de Jonas. Percebe que até lá atrás ainda a gente continua querendo julgar Deus, como Deus vai agir, como Deus vai fazer, e eu espero que Deus faça o que eu quero. Então antes de jogar a Deus, eles tiraram a culpa deles. Falaram, ó Senhor, tô fazendo o que você pediu, hein? Não vem me culpar pela morte desse homem, não. Como se Deus fosse abandonar ele, como se o destino de Jonas já tivesse decretado pelo simples fato deles fazerem o que Deus queria. Percebe que quando a gente faz o que Deus quer, ele vai cuidar de todo o resto. Então na cabeça dos homens, eles estavam jogando Jonas para o mar para que ele fosse morto. Mas nos planos de Deus, Deus estava colocando Jonas de volta no caminho dele. Então percebe que o sobrenatural teve que agir novamente. E o que acontece depois disso? Depois que eles jogam Jonas do barco, tudo volta ao normal dentro daquele barco, a tempestade acalma, e Jonas vai ter que voltar para o propósito dele. Mas como? Ele não tinha mais barco, ele ia morrer afogado? Não, Deus mandou um peixe comer Jonas, e Jonas ficou 3 dias dentro desse peixe. E quando esse peixe vomitou ele vomitou lá na praia de Nínive, para ele voltar dentro do propósito dele. E aí você pode ir lá ficar pensando, era uma baleia, era um submarino, não sei. A minha ignorância não tira o poder de Deus, a minha capacidade de incompreender não arranha nada a palavra de Deus, nem o que aconteceu. Só que uma coisa que nós precisamos sempre entender é que quem determina se vai morrer, se vai viver, se vai dar certo, se não vai, é Deus e não é nós. Aos marinheiros couberam a obediência. Joguem ao mar, é o que eu estou mandando, joguem ao mar. Esse homem não era para estar aí. E é o que Deus te manda hoje. Joga ao mar. Eu não sei o que é o teu mar, eu não sei o que é o teu Jonas, eu não sei o que você perdeu, eu não sei nada dessas coisas. E Deus, ele fala por parábolas. A questão toda é, enquanto ele continuar no teu barco, a tua vida vai continuar essa desgraça e sempre piorando e sempre perdendo. Uma coisa que a gente não percebe
que hoje em dia a depressão ela é o mal, a doença dos séculos. Percebe que até Padre Fábio, por exemplo, ele teve depressão. Uma pessoa devota, uma pessoa que todos os dias celebra a missa e faz um monte de coisa, e o Padre Fábio ele teve depressão. A questão toda é até onde nós vamos conseguir caminhando sem precisar que Deus intervenha, acreditando simplesmente que nós somos super-heróis, que nós estamos acima da misericórdia de Deus, que nós estamos acima da palavra de Deus, que nós estamos acima de tudo. Percebe como, quando eu falo do padre, parece que o padre está acima de nós, que ele é mais santo. Por quê? Porque ele é mais conhecido? Talvez por ser mais conhecido ele é muito mais tentado. E talvez por ser muito mais tentado, talvez ele acabe não tendo o mesmo temor que nós temos. Quanto mais nós nos aproximamos de algo, mais aquilo se torna natural. Vou dar um exemplo para você. Se você costuma, beber alguma coisa e bebe, muito de vez em quando, um pouquinho daquilo já te faz um mal tremendo, vamos dizer assim, já altera o teu psicológico de forma grande. Quem tem mais o hábito consegue beber mais que você. Então, quanto mais nós nos aproximamos, quanto mais nós exercitamos algo em nossa vida, mais aquilo se torna tolerável. E o que a gente não pode se tornar muitas vezes é arrogante. Por quê? Porque a gente convive com problemas que sabe que vai nos destruir, porém nós já estamos tão toleráveis àquilo, que aquilo parece que já não tem mais problema, que aquilo não é a razão. Eu sempre tenho que colocar uma coisa nova para colocar a culpa. E a verdade é uma só. Ou a gente aprende pelo amor, ou a gente aprende pela dor. E como você quer aprender? É uma escolha sua. Eu sempre tento, do fundo do meu coração, ouvir aquilo que Deus diz e trazer da forma mais pura, tirar muitas vezes a minha vida. E eu sei que cada coisinha que Deus coloca perto de mim é para me ensinar alguma coisa, é para me dizer alguma coisa, é para me colocar no meu lugar. A gente sempre tem que se colocar no nosso lugar, e o nosso lugar é ser servo. Nosso lugar é servir. Não é estar acima de ninguém, não é ser maior que ninguém. A minha maior alegria é poder participar do reino de Deus, e eu não sendo nada. Eu tô aqui, no bom sentido, tirando onda. É aquele time azarão que joga e ganha do campeão. Por quê? Porque eles queriam muito mais do que os outros. Para os outros era apenas mais um jogo, mas para eles era o jogo da vida deles. E a gente tem que viver a vida como se cada dia fosse o dia da nossa vida, o dia que nós vamos encontrar a Deus, o dia que nós vamos poder servir a Deus, o dia que nós vamos poder ter a misericórdia de Deus. Esse é o nosso dia. E esse dia é hoje. Esse é o dia de você muitas vezes pular no mar sem se preocupar se vai morrer, se vai viver. Mas se você já até agora sabe o que tem que ser feito e não fez, será que não chegou a hora? Eu recebi um e-mail e fiquei muito feliz, porque eu tenho aprendido coisas que às vezes a gente tem dificuldade de entender e de aprender. Aliás, eu recebi 2 e-mails. O primeiro veio de Portugal. Eu, em Assis, interior de São Paulo, um áudio meu chegou lá em Portugal. E a pessoa estava agradecendo pela mensagem, pelo que ela tinha recebido, pelo que ela tinha sentido. Percebe uma coisa: Deus, Ele vai fazer o que for necessário e usar quem tiver obediência para entregar a mensagem para você de qualquer jeito. E Ele vai cuidar das pessoas para que essa mensagem chegue em você de forma íntegra. Não era muito mais fácil levantar alguém lá em Portugal para entregar a mensagem para essa pessoa? Poxa, mas Deus foi tão longe, para você ver o quanto às vezes acaba falhando as coisas. E a gente atribui a responsabilidade de pregar o evangelho à igreja e não a nós. Essa responsabilidade ela é nossa também. Ela é nossa.
Nós estamos pregando algo sobre o nosso Pai, sobre a nossa fé, sobre a nossa crença. O testemunho tem que ser nosso. Enquanto nós continuarmos achando que a igreja, que o pastor, que o padre, ou seja lá quem for, o missionário, o bispo, o papa, eles têm que pregar o evangelho. Mas que evangelho que eles têm pregado? Por que Deus teve que levantar? Por que Deus tem feito uma corrente? Por que tem pessoas que estão pegando os áudios e estão repartindo com outras pessoas e essa mensagem tem alcançado cada vez lugares mais longes, que nós não temos nem a noção? E essa pessoa lá preocupada com a mãe. Mas uma coisa eu tenho certeza, assim como Deus me curou, Ele vai curar cada pessoa. Porque não foi à toa que Ele levantou esse mover. Não foi por causa de lucro, não foi por causa de placa, não foi por causa de nada. Foi porque alguém precisava dizer aquilo que está escrito. Eu não estou aqui inventando algo novo, um evangelho novo, nem nada. É o que está escrito na palavra de Deus. Sempre coloco a frase com 2 versículos para mostrar que aquela frase se baseia no pensamento de Deus. E por isso aquela simples frase tem o poder de modificar a tua vida. Porque se algo pode nos colocar no caminho, essa é a mensagem de Deus. O segundo e-mail que eu recebi foi um testemunho, que eu fiquei muito feliz. Que era de uma pessoa que já tinha sido ateu, como eu fui, que tem encontrado os caminhos no Senhor, mas ela me alertou para uma coisa. Olha, nem todo mundo vai ter que buscar Deus na dor. Eu percebi Deus pela bênção, pela graça, pelo cuidado, pela família e por tudo. Então percebe que nem todo mundo vai ter um script, sempre sofrendo, aquela igreja sofrida, aquela penitência. Não, muito pelo contrário. E ela também sente o chamado, como eu sinto, de entregar a mensagem para outras pessoas. E eu acho que é isso que o Espírito quer. Quando Deus diz pra gente amar o próximo, o que Ele está dizendo? Olha, divida a palavra com o próximo, se importe com o próximo, ajude ao próximo. Amar. Quem é amor? É Deus. Quando eu amo ao próximo, eu estou dando o que ao próximo? Deus ao próximo. E toda vez que eu dou Deus ao próximo, fica um pouquinho para mim também. Toda vez que eu vejo Deus trabalhando um milagre na vida do próximo, fica um pouquinho para mim também. E quanto isso enriquece o nosso testemunho, e quanto eu sou grato de poder testemunhar que através da minha vida, e eu acho que acaba se cumprindo todo o meu propósito, que era justamente esse, de ser uma sementinha no meio de pessoas que a igreja não conseguiria alcançar, porque simplesmente são as pessoas que ela rejeita. E aquelas pessoas que muitas vezes têm uma dependência, que não sabe usar, muitas vezes não existe sabedoria para fazer o errado. É isso que às vezes a gente esquece. Na circunstância certa você vai acabar destruindo por saber fazer o errado. Então se eu dependo de algo que depende do meu controle, é melhor eu não usar se aquilo pode me destruir. Não tem sentido. Deus, Ele tem muito mais para nós. Muito mais. E começa a refletir, e começa a pensar, e começa a deixar Deus trabalhar. Para de atrapalhar. Para de ser Jonas, de querer dizer o que Deus deve fazer, com quem deve fazer. Não, essa pessoa não merece a salvação, porque é um desgraçado, eu mereço. E aí você acaba se tornando um fariseu. Acaba se tornando igual a oração do publicano e do fariseu, que o fariseu só sabia bater no peito e dizer o que ele fazia para Deus. E o publicano dizia: Senhor, eu sou um desgraçado, tende misericórdia de mim. E Deus ouviu quem? Aquele que teve mais sinceridade. Eu ficar batendo no peito, falando o que eu faço, quem eu sou, olha como eu sou bom, cara, isso não agrega o evangelho a ninguém. Não agrega a mensagem a ninguém. A ninguém. Então, enquanto todos de alguma forma estão falhando, vamos ser nós o levante. Vamos ser nós que continuamos conservando os bons costumes. Não importa de que lado você acha que está, ninguém é teu inimigo aqui. Nós não estamos perseguindo os pecadores, muito pelo contrário, nós estamos ajuntando. É as ovelhas perdidas, é isso que Jesus diz. Eu não vim para condenar, eu vim para salvar. E você às vezes se sente condenado, mas não é por Cristo. Começa a ler a Bíblia e vê se Cristo te condena. Vai nas palavras de Jesus, vai nos evangelhos de Jesus e vê se Jesus te condena. Vê o que Jesus fala, quando Ele deixa as 99 ovelhas e vai atrás da uma perdida.
ou quando ele procura o dracma, ou quando ele faz todas aquelas coisas. Deus, ele tá te procurando. Deus tá batendo na tua porta. Deus tá querendo entrar na tua vida. Deus quer estar com você, quer curar o teu coração, quer estar na tua casa, quer estar na tua família, ele quer tudo isso. Mas você precisa jogar o Jonas do teu barco. Simples assim. Depois, naquele tempo, ele vai dar um jeito. Deus sempre dá um jeito. Deus sempre dá um jeito. Só que nós sempre arrumamos um problema. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que essa mensagem possa tocar o teu coração. Se você sentir, leve a mensagem para mais pessoas. Divida o amor de Deus. Que você vai ver se na sua vida as coisas não começam a mudar. Assim como mudou a minha vida e como tem mudado a vida de muitas pessoas que têm testemunhado. O amor de Deus, ele renova. O amor de Deus, ele transforma. Ele dá fé. Ele dá esperança. Ele dá paz. O amor de Deus é tudo. Amém? Bom dia.